Oi, gente! Eu sou a Nanda Drum e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês, sobre como eu saí de uma adolescência em conflito e me tornei uma coach de adolescentes, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser. Então, na minha adolescência, eu sempre tive muitos conflitos emocionais, né? Coisa de adolescente. Eu tinha muito problema, muita dúvida, muito medo, e na época, tanto eu como a minha família, a gente não entendia pouco ou quase nada sobre a adolescência. E a gente não sabia como lidar com essas situações. Então, eu sempre ouvia muito, eu espero que a adolescência passe logo, eu não vejo a hora que tu cresça e fique adulta, porque a adolescência é aborrecência. Então, eu ouvia muito isso e eu sempre me sentia muito inadequada por causa disso. Eu lembro que tanto eu como os meus amigos, na época da escola, a gente dividia os mesmos problemas, né? Os mesmos conflitos, os mesmos dilemas da adolescência, que são muito normais, né, para a fase. E uma coisa que a gente dividia muito eram os conflitos que a gente tinha em casa, né? Os conflitos que a gente tinha com os nossos pais. E eu sempre pensei que era estranho, né? Como é que a adolescência é uma coisa assim, é uma fase que todo mundo passa e que os pais não sabem como lidar. Então, acabava que a minha adolescência, a adolescência das pessoas ao meu redor, dos meus amigos, era um momento muito difícil, tanto para o adolescente quanto para a família. Porque quando aquela criança, né, ia crescendo e se aproximando da adolescência, já se tornava uma fase assim, muito complicada e muito complexo, né? Os pais já se assustavam quando o adolescente entrava, né, ali por 12, 13 anos. Então já se tinha uma barreira muito grande quando a criança crescia. E aí eu sempre tive assim, essa dúvida, né, de por que é assim, por que não devia ser mais fácil, não devia ser mais tranquilo, né, essa fase. E eu cresci, fui amadurecendo e fiz faculdade, me casei e nunca tinha percebido, nunca tinha me atentado ao fato de que do que seria a minha missão, o que eu teria que fazer ou como eu poderia fazer aquilo que fizesse sentido para mim, como eu poderia usar as experiências que eu tive na minha vida, na minha adolescência e converter isso para ajudar alguém. E aí eu fiz um curso de autoconhecimento para descobrir o que eu poderia fazer, o que se encaixava para mim. E eu lembro que eu comecei a ligar algumas coisas que eu tinha feito e que eu tinha tido algumas experiências. E uma das coisas que tocou muito forte para mim foi a adolescência. Eu faço parte de uma comunidade, né, de uma igreja, e eu liderei uma célula de adolescentes por muito tempo. Então esse foi o primeiro contato oficial que eu tive com a adolescência, né? No sentido de aconselhamento, de cuidar mesmo de adolescente. E aí eu tinha uma célula com algumas adolescentes ali em torno de 12, de 14, 15, 16, 20 anos. Cada uma numa fase, só que dividindo muitos problemas em comum na adolescência. E uma dessas adolescentes que veio para minha célula, a maneira como eu conheci ela foi muito peculiar, porque eu era amiga do irmão dela na época e ele me pediu para ir até a casa dela, conversar com ele e com a mãe dela, porque elas estavam tendo problemas de relacionamento, problemas de elas tinham brigado por causa de uma situação que aconteceu com a adolescente. Ela tinha saído escondido para poder namorar, porque a mãe dela não deixava. E aí a mãe dela descobriu, enfim, as duas tiveram um problema, que é um problema muito comum. A gente vê em muitas casas, né, muitas famílias. E eu fui até essa casa, eu fui conversar com elas, e conversei primeiro com a mãe. E eu já fui num pensamento de muita empatia, muito carinho pela situação, porque eu entendia a dor da mãe, de ter essa mágoa, né, essa queixa de a minha filha não confia em mim, a minha filha não divide as coisas comigo, a minha filha não me obedece. E eu também entendia o lado do adolescente, porque a mãe dela proibia ela de fazer as coisas, então o único jeito dela fazer era escondido,
acabava não tendo muito diálogo para poder ter confiança, né, para poder ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. Então eu já fui tendo muita empatia pelos dois lados. Conversei com a mãe, depois conversei com o adolescente, e só por causa dessa conversa e de trazer luz para a situação e de mostrar um pouco para a mãe o ponto de vista do adolescente e para adolescente o ponto de vista da mãe, eu percebi que teve uma melhora no relacionamento das duas. E isso foi como um estalo para mim, porque despertou um desejo, um prazer muito grande de poder resolver, de poder ajudar a resolver aquela situação. Porque é qualidade de vida quando eu percebo que o filho e a mãe, né, o adolescente e a mãe, eles têm um bom relacionamento, uma boa comunicação, porque o longo prazo desse relacionamento de confiança vai gerar muitos benefícios para os dois lados, né, e para a família como um todo. E eu percebi que eu tinha essa facilidade de poder lidar e de poder ajudar nesses conflitos. Esse foi uma das situações que eu vivi. Uma outra situação que eu vivi foi eu ter dado aula. Eu dei aula para uma turma num curso técnico, onde 90% dos alunos eram adolescentes, de 14 a 18 anos. E nessa turma eu percebi a fluidez com que eu conseguia me comunicar com esses adolescentes. Né? Primeiro porque eu tenho uma cara de adolescente. E eles tinham muita familiaridade comigo, muita facilidade de conversar comigo. E aí eu entrei na turma, comecei a dar aula, fui melhorando o relacionamento, me comunicando, conversando. Eles eram, a maioria, muito tímidos. E eu lembro que no último dia de aula, quando eu fui avisar eles que eu não ia mais continuar dando aula, eles ficaram muito tristes, né? Isso pra mim foi um sinal de que eu tinha feito um bom trabalho, de que eu tinha conseguido me conectar com eles, né? Então, eles falaram muito, não vai prof, né? A gente já tem uma confiança na prof. E aí, tinha alguns alunos que eu lembro que quando eu entrei, eles não são aqueles adolescentes que têm muita facilidade de fazer amizade nova. Né? E principalmente porque como eu estava numa posição de autoridade, de ser professora, eu imaginei que não ia ser fácil, né? Quebrar um pouco essa timidez e poder ter uma amizade com eles. E no final, assim, quando eu fui me despedir deles, eles conversaram muito comigo. Eu lembro que tinha um aluno que era muito envergonhado e ele me contou muito, assim, uma parte da história de vida dele, das dificuldades que ele tinha com a mãe, de se comunicar, da carência que ele tinha e tal. E isso mexeu muito comigo, de eu querer ir na casa dele e ajudar ele. E toda situação que eu vivenciava, que eu ouvia, que eu conversava com eles, eu tinha um desejo de me conectar, de ajudar, de contribuir de alguma forma. E isso foi uma outra situação que eu tive, que eu vivi, que eu experimentei, uma parte de... E essa foi uma outra situação que eu vivi, que eu experimentei, que me fez enxergar que a adolescência para mim e trabalhar com a adolescência era uma missão de vida, era realmente um desejo que eu tinha de contribuir, de ajudar, de melhorar a qualidade de vida desse adolescente e do relacionamento que ele tem com a mãe dele, com os pais, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra recentemente, e uma das pessoas que foi até a minha palestra para poder me assistir foi a minha mãe. E eu tenho um irmão adolescente, né? E a minha mãe passa com o meu irmão todas as situações comuns que os pais de adolescentes passam com seus filhos. E nessa palestra eu dei algumas pinceladas a respeito de algumas coisas que eram coisas práticas que podiam melhorar o relacionamento. E depois a minha mãe falou pra mim: nossa, aquilo que tu me falou me trouxe muita luz, assim, e me ajudou muito a entender algumas atitudes do teu irmão e me ajudou a poder melhorar o relacionamento com ele, entender que algumas coisas que ele faz é comum, é normal de adolescência. E poder ouvir ela falando isso pra mim me impactou muito, porque me fez perceber que eu realmente podia contribuir, que eu realmente conseguia trazer luz, né,
trazer conhecimento para a mãe poder colocar em prática e melhorar o relacionamento com o filho, né? Porque por ela ser minha mãe, por ela me conhecer, eu imaginei que talvez eu não conseguisse ajudar, não conseguisse falar uma linguagem que ela fosse entender. Mas foi bem o contrário. E isso me deu ainda mais desejo e ainda mais vontade de trabalhar com isso. E com todas essas experiências que eu tive, eu estava muito balançada a respeito de como trabalhar e de qual ponto de vista trabalhar. E aí uma coisa que a partir da minha mãe eu pude perceber que quando a gente consegue ajudar uma mãe, trazer luz, trazer conhecimento para ela poder lidar com o adolescente, para que ela possa melhorar o relacionamento, para que ela possa melhorar a comunicação, a gente consegue melhorar não só no agora, mas o longo prazo é muito benéfico, né, para o adolescente e para essa mãe. E com base nisso, eu resolvi trabalhar com as mães de adolescentes, né, podendo oferecer o meu conhecimento, o conhecimento que eu adquiri no curso de coaching de adolescentes e nas experiências que eu tive até hoje, poder juntar tudo isso e poder passar esse conhecimento para a mãe, para que ela possa lidar com o filho dela, para que ela possa, através de algumas coisas práticas, melhorar o relacionamento com o filho dela, melhorar a comunicação e melhorar a qualidade de vida, melhorar a harmonia dessa família. E eu sei que isso vai contribuir não só no agora, mas também num longo prazo, para que esse adolescente possa ter na mãe dele a confiança que ele precisa para poder confiar, para poder contar as coisas, para poder ter um porto seguro, para poder ter na mãe, além daquele papel de autoridade, uma amiga também, né? E para que essa mãe possa compreender o filho dela, para que ela possa entender quais situações o filho dela está passando, para ela saber qual é a melhor forma, qual que é a melhor abordagem para poder lidar com esse adolescente. E com isso, trazer harmonia para toda a família. Então, gente, essa é uma parte da minha história sobre como eu resolvi trabalhar com a adolescência. É um desejo muito grande disso, de trabalhar com as mães de adolescente para poder trazer luz, para poder trazer conhecimento, para que essa mãe possa ter um relacionamento mais saudável, de muito mais amor, de muito mais parceria com o filho. Se você gostou do vídeo, me acompanha na rede social. Eu tenho o Instagram, Facebook e o YouTube. E continua me acompanhando porque todos os dias eu vou estar postando conteúdo novo, tá bom? Um beijo pra vocês.